Nós, é sempre uma honra tê-los aqui. Eu sou a professora Mariana Rossanei, sou docente aqui da UEL, para quem não me conhece, e faço plantão aqui no Banco de Olhos. Vou passar para os meus colegas se apresentarem para vocês, para quem ainda não nos conhece. Bom dia a todos. Fernando aqui falando, farmacêutico do Banco de Olhos. Trabalho na garantia da qualidade do banco. Bom dia a todos e todas. Eu sou Carlos Oliveira, sou enfermeiro do Banco de Olhos. Sou da coordenação administrativa, sou plantonista do Banco de Olhos e atuo no dia a dia do Banco de Olhos. Já inicialmente agradecendo a participação de todos. Bom, temos um ótimo encontro. Bom dia, meu nome é Heloísa, também sou enfermeira aqui do Banco de Olhos e atuo no dia a dia também, durante o dia. Então, pessoal, essa aqui é a nossa equipe. A gente está aqui muito honrado com a presença de vocês nesse mês tão importante, que é o mês de conscientização sobre doação de órgãos, né? Aqui no HU nós estamos fazendo muitos movimentos para estimular, né, a conscientização, a capacitação das equipes sobre isso. E nós gostaríamos de convidá-los. Nós temos 2 eventos importantes que vão acontecer. Um vai acontecer amanhã de manhã. Depois eu coloco no grupo o convite formal, tá? Mas é um convite de uma ação simbólica que nós vamos fazer, plantio de árvores, numa região aqui de Londrina, no Vale Verde, às 9 horas da manhã, representando em que as instituições que estão envolvidas no processo de doação de órgãos irão representar o seu serviço com plantio de árvores, porque é o símbolo da nossa campanha. Nós estamos aqui uniformizados, né? Esse logo criado pelo DEP, ele estimula a doação no sentido como uma plantação de uma nova vida, né? Que é o que a gente faz quando a gente promove a doação. Então, nós temos esse evento que vai acontecer amanhã de manhã, é aberto ao público, quem tiver interesse em participar. E no dia 3 de outubro, nós teremos o simpósio, dia 2, que eu falei errado, por favor. Dia 2 de outubro, deixa eu só, vou colocar no grupo, tá? O 3º simpósio de doação de órgãos, que vai acontecer aqui no anfiteatro do Hospital Universitário, às 8h30. Nós teremos 3 palestras, né, sobre o impacto emocional da família no processo de morte encefálica do paciente pediátrico, que vai palestrar a nossa psicóloga, Patrícia Maria Facina, aqui da LEPRE, da UEL. A enfermeira Flávia Lopes Gabani vai falar sobre o papel da enfermagem na identificação e manutenção do potencial doador pediátrico. E o Dr. Arnildo Link Júnior vai falar sobre o diagnóstico de morte encefálica do paciente pediátrico. Então, o simpósio vai acontecer no dia 2, no período da noite. Eu vou mandar no grupo o convite para quem tiver interesse em participar. Então, quem puder, por favor, abrir a câmera, conversar com a gente. A gente gosta muito da participação de vocês. Então, a gente gostaria que vocês... estamos vendo algumas pessoas. Andressa, Renata. Que bom que vocês estão. Leonel. É muito, muito importante para nós essa conexão, esse momento. A gente fica o mês inteiro se preparando, viu? Toda semana a gente quer mandar mensagem e conversar, porque a gente tem muito respeito pelo tempo de vocês e a gente gostaria realmente que esse momento fosse significativo para a gente promover não só a discussão, o conhecimento, mas os nossos laços enquanto setores interdependentes, né? Porque todo o elo, todos são importantes e sem nós a doação não se efetiva. Então, hoje nós temos a honra de receber aqui com vocês a nossa enfermeira aqui da CIDOT, a enfermeira mestre Carolina Rafaela de Marque. Ela é enfermeira da CIDOT aqui do HU e ela gravou o nosso tema, que está disponível na plataforma, sobre a entrevista e o acolhimento familiar,
que esse é o foco da nossa discussão hoje. Então, eu vou passar para ela, a Carol vai se apresentar, vai fazer uma breve retomada do que foi discutido na área, e depois a gente gostaria de contar com a participação de vocês sobre as experiências, as vivências que vocês têm sobre o tema de acolhimento e entrevista. Por favor, se alguém tiver algum comentário, pode escrever no chat, pode levantar a mão que a gente abre para vocês, tá bom? Bom dia. Como a Mari já me apresentou, eu sou a Caroline, enfermeira aqui da cidade do HU. E hoje a gente vai retomar um pouquinho sobre falar, né, do que a gente conversou na última aula sobre acolhimento e entrevista familiar na doação de globo ocular. Se vocês tiverem dúvida, perguntas, vão erguendo a mão, como a Mari já comentou, e a gente vai discutindo sobre o assunto. Uhum. Então, antes da gente pensar em acolher essa família, entrevistar para a doação de globo ocular, a gente tem que resgatar o checklist, né, da seleção de globo. Então, primeiramente, a gente vai ver se esse paciente está dentro da faixa etária, se tem entre 3 a 70 anos, 11 meses e 29 dias, se a causa do óbito é conhecida, então, se ele não tem nenhuma neoplasia, nenhum choque séptico, nenhuma hemoctura positiva, que às vezes sai um pouco tempo depois. E se ele tiver apto para doação, a gente já fala para a equipe, ou a gente mesmo já pode ir dando início à coleta de exames de sorologia. Posteriormente, aguardando a família até a chegada do hospital para realizar esse acolhimento. E tudo isso a gente já se baseia em uma lei, né, 9.434, de fevereiro de 1997, que ela traz que quem pode fazer essa autorização da doação de globo ocular. Então, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo por pessoas falecidas para transplante ou outra finalidade terapêutica, ela depende de uma autorização de cônjuge ou parente de maior idade, obedecendo uma linha sucessória reta colateral, até segundo grau, firmada de documento por 2 testemunhas e assinatura do termo. Então, quem pode autorizar essa doação de globo ocular ou órgãos, né, e tecidos? Familiares de primeiro e segundo grau. Primeiro grau, cônjuge, filhos e pais, e segundo grau, avós, netos e irmãos. Claro, lembrando que testemunhas, ela não precisa ter um grau de parentesco com esse paciente, né? Pode ser qualquer pessoa presente na entrevista. E a gente deixa claro que quando a gente vai chamar essa família, convocar essa família para vir até o hospital, normalmente a gente já conhece a composição familiar desses pacientes. Então, é bom deixar claro para ver aqueles familiares mesmo mais importantes, que a gente já tem um contato prévio. Eu sei que na PCR é difícil, às vezes o paciente chegou e já evoluiu a óbito. Então, a gente não sabe mais ou menos quem está ali fora, mas priorizar esses familiares de primeiro e segundo grau. Lembrando que quando a autorização é feita por um familiar de segundo grau, no termo a gente tem que justificar o impedimento que não foi feito por um familiar de primeiro grau. Então, uma justificativa breve, objetiva, ou familiares não pôde vir até o hospital, ou não tem mesmo familiar de primeiro grau, e só descrever no termo. E lembrando da assinatura deles também. Então, a entrevista familiar, né, ela pode ser feita. Quem pode realizar a entrevista de um paciente elegível para globo ocular?
Então, qualquer profissional da área, seja médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, que esteja treinados e capacitados para realizar essa atividade. Igual eu falo, né? Normalmente a gente nunca vai sozinho. O ideal nunca é ir sozinho. Sempre levar outro colega. Aqui a gente tem bastante o apoio da psicologia, que eu sei que na realidade de todos os serviços, mas a gente não sabe a reação daquele familiar naquele momento, né? Então, você ter um colega ali para te ajudar, para apoiar, para acolher essa família também é muito importante. E a entrevista ela só deve acontecer após a comunicação do óbito realizada pelo médico, né? Então, quem pode dar notícia de óbito é somente o profissional médico. Porque antes disso, a gente não vai falar de doação. Se a família não entendeu que aquele paciente veio a falecer ou tem dúvida ainda, a gente não inicia a conversa sobre doação de globo ocular ou de órgãos, enfim. Porque a gente só vai iniciar isso após a família entender, compreender que aquele paciente veio a falecer, retirou todas as dúvidas, e quem vai fazer isso é o médico. A gente pode ajudar a esclarecer as dúvidas, mas o ato de falar que o paciente veio a óbito é dele. Muitas vezes acontece do médico falar assim, vai vocês conversando sobre doação e depois a gente fala do óbito. Não, tem que ter um óbito para ter a doação de globo ocular. O ambiente para fazer esse acolhimento, né? Então, eu sei que às vezes a gente não tem uma sala de acolhimento, uma sala reservada, mais tranquila, assim, mas a gente procura um ambiente que não tem tanto ruídos, não tem tanto barulhos, que tem uma porta para evitar pessoas entrando e saindo, né? Que tem que ter cadeiras, pelo menos para todo mundo sentar em círculo, não ter mesas que fiquem no centro. Para você manter um contato visual com aquela família, né, para facilitar um contato, não ter pessoas em pés ou sentar de braços cruzados, pernas cruzadas, de costas para essa família, né, para ela ter uma confiança, você criar um vínculo com esse familiar. Então, garantir que apenas os profissionais envolvidos e familiares estejam nessa entrevista, nesse acolhimento. Igual a gente aqui é um hospital escola, então normalmente vai muita gente e a sala é pequena e fica um pouco, uns de pés, outros de costas, e não é o ideal. Às vezes familiares também que não é de primeiro ou segundo grau, pode participar? Pode, mas somente aqueles familiares que já têm esse contato com aquele paciente. Disponibilizar água, lenços de papéis para os familiares se recomponham, né? Porque isso é muito importante. Às vezes vem o choro, vem a angústia, vem o desespero. Então, isso é muito importante. E desconectar do aparelho telefone, né? Então, deixar no silencioso, não mexer. Eu sei que isso acontece muito aqui, principalmente com os profissionais médicos. Às vezes pede, só um minutinho que eu vou responder aqui. Então, não é o ideal, tá, gente? Porque vocês vão perder aquele vínculo com aquele paciente, porque a família vai pensar assim, então, o assunto que a gente está conversando aqui não é tão importante. Ele está conversando no celular, não está prestando atenção no que a gente está falando. Então, celular deixar no silencioso sempre. Então, o entrevistador, ele é tão importante quanto o próprio conteúdo da conversa, né? Porque a família criou uma confiança, tem que ter clareza, você vai ter essa respectividade com a família e ela vai, assim, acreditar, confiar no que você está falando, né? Então, criar esse vínculo com essa família. Então, o seu papel é muito importante, igual eu falo. Quando a gente vai para uma entrevista, o momento mais importante é aquele. Porque eu sei que tem pacientes graves chegando, o momento não é rápido, demanda um tempo. Então, a gente tem que desconectar de lá de fora o que está acontecendo e focar naquele momento. Então, boas práticas, como sempre, né, pensando nos aspectos éticos, técnicos e comportamentais, que envolvem uma linguagem verbal e não verbal. Então, aquele momento é o mais importante para aquela família e para você, profissional, também. Então, a comunicação verbal e não verbal, né? Então, manter sempre uma linguagem simples, acessível, evitar termos técnicos. Então, falar numa linguagem que aquela família consiga compreender, entender. Eu sei que, às vezes, a gente usa muito termos técnicos, porque é a prática do nosso dia a dia, mas não é o ideal.
né? Então, nem muito simples também, porque às vezes as pessoas, você falar claro e objetivo, aquela família vai entender, né? Ter uma fala pausada, um tom de voz calmo, que vai transmitir segurança, empatia. Então, ter uma escutativa, não interromper, validar as emoções, né? Repetir trechos importantes e confirmar sempre se aquela família está entendendo. Eu sei que às vezes a família vai querer contar a história do seu João desde antigamente. A gente está ali para escutar essa família e validar se ela está chorando, validar aquelas emoções, se pôr no lugar da família naquele momento e sempre repetindo, ver se ela entendeu, o que ela entendeu, para ela pedir para repetir para você o que ela compreendeu naquele momento. Então, como eu já falei, evitar braços cruzados, ficar de costas para essa família, né? Porque mostra que você está fechado, que você não quer estar ali ou que você está com pressa. E a expressão facial, né? Então, sempre manter uma empatia, serenidade, evitar expressões de impaciência ou julgamento, qualquer tipo de julgamento. Então, a organização e condução da entrevista, né? Então, conhecer o caso clínico desse paciente, né? Dados desse potencial doador. Então, a gente tem o prontuário, às vezes a gente já tem um contato prévio com essa família, então a gente já sabe o que aconteceu, o que levou esse paciente àquela internação, né? Então, fazer o acolhimento, se apresentar, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu já falei, então, confirmar a compreensão sobre o óbito, sobre o diagnóstico. Isso é mais sobre o diagnóstico de morte encefálica, né? Então, que a gente faz vários encontros com essa família, que é um diagnóstico mais difícil de compreensão, porque ela vai olhar, o coração ainda está batendo, o paciente está quentinho. Então, para a família absorver isso é muito difícil. E depois explicar sobre a possibilidade da doação, esclarecimento de dúvidas, respeitar o tempo dessa família e a flexibilidade. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, como que eu faço aqui, mas cada um tem um jeito de conduzir uma entrevista, um acolhimento. Então, eu vou falar mais ou menos, basicamente, como é feito aqui. Então, primeiramente, a gente vai se apresentar. Então, todos os profissionais que estão na sala de acolhimento se apresenta qual a sua função e o seu papel com aquele paciente no momento. E perguntar quem está ali, né? O nome, o que aquele familiar é daquele paciente, utilizando sempre uma linguagem clara e descrever os fatos de forma cronológica. Então, como o seu João chegou no hospital, o que foi feito com ele e como ele evoluiu. Então, isso é importante. E ver se eles estão compreendendo. E tem que a família compreender tudo o que foi feito e a equipe falar que foi feito de tudo naquele momento. E que, infelizmente, ele não resistiu. Aí, claro, vai vir. Quando a família entender que tudo aquilo aconteceu e ele foi a óbito, vai vir as emoções. Então, vai vir o choro, vai vir o silêncio, vai vir diversos questionamentos de dúvidas, a negação. Então, a gente respeita a família naquele momento. Não tenha pressa de ficar falando, meu Deus, tem que falar sobre doação, tem que abordar sobre doação. Não, espera. Por isso que eu falo, demanda tempo, não temos que ir com pressa, né? E vai vir uma pergunta, sempre eles perguntam, gente, você vai ver assim, como você vai abordar essa família. Normalmente eles falam, e agora? O que a gente faz? Né? Então, e validar aquele sentimento, né? Ter essa escutativa. E quando eles falarem, e agora o que eu faço? Eu, Carol, né? Eu pergunto, você quer visitar o paciente? Você retirou todas as dúvidas, a gente visita, depois a gente conversa e explica os próximos passos? Ou vocês querem já que a gente dá início ao decorrer o que vai ser feito e depois vocês visitam? Então, aí vai da família. Às vezes é melhor ela visitar, ver que realmente o que aconteceu, o que está em óbito, vai vir mais emoções, às vezes vai vir algumas reações que a gente não espera e depois a gente falar sobre a doação. Então, eu pego um pedaço, um pouco do que o médico falou, né? Dou seguimento a isso e reforço que foi feito de tudo, ele chegou muito grave, que, vamos supor, né, o sangramento foi muito intenso, não tinha o que ser feito de abordagem cirúrgica naquele momento e que o seu João veio a falecer. Aí sim eu inicio sobre a abordagem de doação. Então, eu falo que o seu João
Hoje, pela idade, por não ter nenhuma doença muito grave, nenhuma infecção, ele poderia estar ajudando outras pessoas com a doação de globo ocular, de córneas, né? Que ele pode fazer outras duas pessoas voltarem a enxergar, que a gente, como profissional da saúde, está ali para esclarecer todas as dúvidas, explicar como é feito, mas quem decide isso é os familiares e o que, que eles pensam sobre isso, né? Então, respeitar, flexibilizar um tempo, ofertar um tempo. Eu sei que na doação de globo a gente não tem muito tempo, mas você consegue trabalhar ali mais ou menos quanto tempo você pode dar para eles, quanto tempo você pode esperar. Às vezes precisa esperar uma filha chegar, que foi o que aconteceu esses dias aqui. Esperar uma filha chegar, a gente tem tempo? Tem tempo. Se ela chegar até tal horário, a gente consegue esperar. E falar, explicar tudo como é feito, o que é feito dentro de um centro cirúrgico, de forma legal, segura, que não fica deformado. O tempo de velório é o mesmo, que pode demorar, a gente não pode falar que também é um processo muito rápido, sempre deixar bem claro o que pode acontecer e garantir o tempo apenas do hospital. De serviços externos, a gente não consegue falar, olha, no IML, acesso vai ser rapidinho. Não, a gente não garante esse tempo, porque você não sabe como funciona a dinâmica do serviço externo. E acompanhar e dar suporte para essa família até a decisão final. Cuidados, né? Então, sempre colocar-se no lugar do outro, né? Daquele familiar no momento da entrevista. Então, ter empatia, tratar aquele familiar como você gostaria de ser tratado, né? Não prometer, como eu já falei, liberação do corpo rápido, porque depende de outros serviços externos. Não julgar reações apresentadas pela família. Então, a gente sabe como é difícil, às vezes, vir um não. O não vem, a gente vai trabalhar esse não conforme a abertura dos familiares, né? E às vezes a gente não entende, mas a gente tem que aceitar e respeitar, né? E dar seguimento, não falar o que aconteceu dentro da sala de acolhimento, falar em corredores, julgar essa família de alguma forma. E evitar frases como não chore, foi melhor assim. Não, gente, não foi melhor assim. A gente não sabe o que aquela família está passando naquele momento. A gente às vezes nem passou por uma situação similar, então a gente não pode falar isso, né? Deixa a família chorar, dá o tempo para eles e esperar. Então, o entrevistador, né? O objetivo da entrevista é apresentar a doação de globo ocular como uma imposição, mas sim como uma opção. Então, é uma oportunidade de transformar uma tragédia da perda de um familiar num ato nobre, né? Que é possível atenuar o sofrimento, né? Então, explicar isso para a família, que muitos pacientes, né, familiares, falam para a gente que isso traz uma paz. A doação tem que trazer uma paz para aquela família, não conflito. Por isso que eu falo que a decisão tem que ser em comum a todos, né? E após a aceitação da família, né, sobre a doação, então, preencher o termo de autorização, acho que está escrito errado ali, mas o termo de autorização, né, da doação de órgãos e tecidos, avaliar, né, fazer o checklist do potencial doador, preencher a história médica social, então realizar a captação no prazo de 6 horas e enviar os documentos e o globo ocular para o banco de olhos. Então, a avaliação do histórico social, né, desse paciente é muito importante, gente. A gente vai retomar o checklist também, porque nem todas as informações a gente tem no prontuário. Às vezes aquele paciente chegou e foi a óbito há 1 hora só, ficou no hospital. Então, a gente tem o mínimo de informação possível. Então, conversar com essa família, perguntar como era a histórica médica social desse paciente. Então, se ele tinha alguma neoplasia, tatuagem, piercing, se ele fazia hemodiálise há quanto tempo, se ele teve algum contato com pessoas com Covid, dengue. Porque às vezes a gente faz todo esse processo e na hora de preencher o histórico médico-social, a gente pega um não ali, ou ele teve dengue há 1 mês, que isso já aconteceu com a gente. Então a gente perde um pouco do processo. Mas a histórica médica social é um dos pontos mais importantes, né? Para a gente sempre segurar quem vai receber esse tecido.
Então, a entrevista, né, com a família do potencial doador de globo, então ela envolve os aspectos sociais e comportamentais, que é uma fase e etapa fundamental desse processo, e é avaliar mesmo o histórico de vida desse paciente, se ele tem algum risco ou fatores que contraindicam a doação, tanto clínica, física ou laboratorial. Tem algumas perguntas que são delicadas no histórico médico-social, né? Como a prática sexual. É difícil a gente perguntar, às vezes, para um senhor que tem 70 anos de idade, que é casado há 30 anos, como que a gente vai perguntar da vida sexual desse paciente, né? Então, a gente vai depender de uma habilidade de comunicação, ter empatia e respeito e ética profissional. E a gente vai explicar, porque é um momento difícil, a família está enlutada e a gente vai ter que fazer essas perguntas. Então, a gente sempre fala que são perguntas que é realizada num protocolo nacional, é feita para todos os pacientes. Tem perguntas que não vai caber aquele paciente, mas a gente tem que fazer e garantir a segurança sempre dos receptores. Então, a gente vai explicar o porquê dessas perguntas, vai reforçar que as informações que tem ali que a gente vai perguntar é confidenciais, é tratada com profissionalismo, não vai ser comentada, falada para outras pessoas, e oferecer um contexto antes da pergunta, né? Então, falar o porquê que você está perguntando aquilo, para que você quer saber aquilo, por que essa informação é tão importante. E um exemplo, né? Eu trouxe aqui, mas cada um tem um jeito de fazer, de perguntar. Então, normalmente eu pergunto: olha, dona Maria, como que era o seu João? Ele tinha muitos namorados? Como que era a vida dele, né, sexual? Porque isso é importante. Algumas informações, infecções podem não ser detectadas no momento do exame, né? Se ele tinha uma vida sexual ativa ou tinha um relacionamento fixo. Né? Então, você vai se flexibilizando ali no momento e oferecendo sempre um contexto antes de fazer a pergunta. Então, concluindo, né? Então, a entrevista familiar é uma parte fundamental do processo de doação de globo ocular para transplante, que é nesse momento que a gente se concretiza que é a morte do paciente para aqueles familiares. Então, é necessário acolher os questionamentos. Então, você quer a escala do mês que vem. Ofertar as informações claras, né? Então, ter aquele apoio emocional para aquela família, esclarecer todas as dúvidas, porque tem muitas dúvidas, né? Muitos temores, muitas coisas que aparecem na mídia que não é real, né? Então, valorizar também aqueles sentimentos dos familiares envolvidos para reduzir a insegurança, eles ter segurança em fazer aquela doação, né? E também passar a segurança do processo, como o processo é seguro, que é regido por lei, e que não tem que ter. A família não pode sair com esse sentimento do hospital, né? De dúvida e de insegurança, principalmente. Então, é isso, gente. A gente está aberta às perguntas, a relatos também de experiência, que eu acho que tem bastante gente aí bem mais experiente que eu. Então, podemos conversar e estamos abertos. Então, pessoal, esse tema, nós realmente sentimos que é um tema muito crítico, né? A Carol compartilha com a gente a experiência dela e realmente a gente não recebe treinamento para isso na faculdade, né? A gente não imagina que vai passar por isso quando a gente está ali, muitas vezes iniciando num serviço. E com certeza esse momento é o mais crítico do processo todo de doação. Tudo é crítico, né? A gente tem que garantir a segurança do receptor, a gente tem que garantir a segurança, né, técnica de todo o procedimento. Mas a forma em que essa família vai ser entrevistada, acolhida, né, em que as suas necessidades naquele momento foram supridos, com certeza é 90% do sucesso da doação. Então, nós entramos em contato com algumas pessoas, porque a Carol
brilhantemente compartilhou sobre a experiência dela na nossa aula, e depois no nosso tema, que está na plataforma. Nós convidamos algumas pessoas para falar sobre isso, né? Que a gente gostaria realmente que esse momento fosse de compartilhamento de vivências. Então, vamos ver quem está aqui. Jonathan está aí? Deu Jonathan. Jonathan Souza de Lima, está aí, Jonathan? Fala um oi Sim. pra gente. Oi, bom dia. Tô sim. Oi, será que você podia abrir a câmera para a gente te ver, Jonathan? Deu Jonathan. Tudo Oi, bem? Bom dia. Jonathan. Bom dia. Então, Jonathan, fala um pouquinho pra gente de como é para você aí. Se apresenta, por favor, de onde você é e conta pra gente como é que é um pouquinho da sua experiência no acolhimento e entrevista familiar, no processo de doação de globo ocular. Bom dia. O meu nome é Jonathan Souza de Lima. Sou enfermeiro aqui da Cidote, do Hospital da Providência, aqui na cidade de Apucarana. E, nossa, tanto o nosso hospital recebe muito pacientes de via, tanto de traumas, e muitos, como a gente é referência da parte da neurocirurgia, então a gente acaba recebendo bastante pacientes referente ali à parte com AVCs hemorrágicos ou até mesmo traumas até de outras regionais ali, referentes à parte da, da neuro. E eu acho que o que ela, né, foi falar, a Carol falou da referente ali, desde o acolhimento, desde a importância da sala. Eu acho que tudo isso tem que ser analisado, cada paciente de uma certa maneira. Antes de eu vir aqui conversar com vocês, eu fui dar uma notícia de óbito junto com uma médica e a filha partiu para cima da gente. Então, tem cada família, cada família reage de um jeito. Essa filha se revoltou e que quis partir para cima da doutora no momento que a doutora estava dizendo do óbito. Então, eu falo que acho que ter esse entendimento de como ter essa família vai se apresentar, ter esse contexto do que se realmente, será que essa filha não era uma morte encefálica, era uma morte, estava entendendo o processo do que estava acontecendo. Eu acho que é isso que é importante, é a nossa comunicação. Porque nesse momento a gente percebeu que a filha não estava entendendo o diagnóstico do pai dela. Então, por isso que foi essa revolta dela nesse contexto ali do óbito. Então, acho que a comunicação, acho que o acolhimento, ela é essencial, e não somente para o paciente de morte encefálica, mas de uma maneira geral para todos os pacientes. E muitas vezes os nossos pacientes que entram dentro da UTI, eles não acabam virando imediatamente morte encefálica. Às vezes eles vêm por AVCs hemorrágicos ou até um politrauma. E esse acolhimento eu tento fazer dentro das UTIs, eu faço a coordenação das duas UTIs aqui da Providência, esse acolhimento sem saber que aquele paciente vai evoluir ou não para a morte encefálica, na verdade, tentando acolher a todos, liberando visitas, tentando ser o mais flexível possível, entendendo essa família, para que quando chega lá na frente, se for virar uma morte encefálica, você já fez um acolhimento, vai fazer outro acolhimento, mas você já fez um acolhimento ali para que aquela família consiga entender todo aquele processo do internamento. Então, a gente tem essa política dentro aqui do nosso hospital de ser o mais flexível possível. Sei que às vezes é difícil, né, todas as instituição, igual a Carol falou, a gente tem a psicóloga. Eu estou com um protocolo que a filha a filha do paciente tem 14 anos, então a gente oferece o psicólogo acompanha, a psicóloga vai até a UTI, acompanha a entrada. Então, assim, é um fator que não sei que não é todos os hospitais que tem, mas que é um fator que ajuda bastante, é o fator da psicóloga estar ali acompanhando ali em alguns casos. Então, assim, acho que o acolhimento, de uma certa maneira, humanizado, um acolhimento, é o que o Carol falou, deixar o celular de fora, deixar desligar daquele momento e se entregar a tempo todo ali para aquele paciente, para que a família se sinta acolhida,
e às vezes tentar falar da maneira um pouco mais simples, porque tem, às vezes o médico vai conversar e ele fala muita terminologia, às vezes a família não consegue compreender. Então, tentar ser, ver que essa família não está entendendo e tentar entrar no meio daquela família para explicar de uma certa maneira que a família consiga fazer esse entendimento. Mas eu acho que aqui dentro do hospital a gente fala muito, a gente é um hospital de irmãs, então a gente tem muita questões do carisma vicentino, então das Irmãs da Caridade. Então é uma das situações que a gente tenta levar esse processo aí para todos, né? Levando ali o carisma vicentino, levando o processo ali de doação, de acolher essas famílias e lá na frente a gente pode colher esses frutos, que é o frutos da doação. Jonathan, acho que uma coisa muito importante do que você falou é que vocês têm um protocolo sobre isso, né? O que a gente percebe muito na nossa rotina aqui é que a rotatividade de profissionais é muito grande, é muito intensa. Então, aqui no H nós somos 800 enfermeiros, muitos em processo temporário. E, como eu disse no começo, a gente não tem essa capacitação, né? Eu, como professora, falo isso, né? A gente não capacita ninguém para esse momento. E a gente pode até apresentar a teoria, mas a prática é completamente diferenciada. E essa vivência que você teve hoje é o que mais assusta a gente, né? O que a gente mais tem medo. Como que a família vai reagir? Vai vir para cima da gente? Né? E como a gente lida, né, com isso. Então, acho que a experiência é muito importante, né, a vivência, mas os protocolos e a aula da Carol que a gente está disponibilizando para vocês, né, a nossa experiência também, nós estamos aqui para ajudá-los, porque ajuda na capacitação, né, no treinamento de novos funcionários e no reforço para as equipes, porque realmente é uma habilidade que a gente vai desenvolver com a experiência, e não é qualquer pessoa realmente que consegue conversar com a família, abordar o assunto da morte e depois ainda conseguir falar sobre doação. Então tem que ter também um perfil, né? Quando entra enfermeira nova por exemplo, eu tô com uma enfermeira recém-formada, né? Hoje eu até perguntei para ela que eu tô com um protocolo para que ela consiga me acompanhar, para mostrar. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ela, o que você acha da doação de órgãos se você é doadora de órgãos? Se ela fala que não é doadora de órgãos, eu falo assim, não, para por aí, a gente vai ter uma outra conversa, mas nesse momento tu não vai entrar não vai conseguir acompanhar no entendimento. Então, e no caso ela falou que é doadora de órgãos. Eu faço essa pergunta porque se a família, se às vezes ela já aconteceu alguma coisa, ela não é a favor da doação de órgãos, isso lá na frente vai ser, por mais que ela faça ali toda a situação, mas ela vai fazer, você não quer ser, a pergunta, aceita doação de órgãos? Não, então tá bom, então obrigado, né? Pode se encaminhar ao setor lá da recepção, para o necrotério, então assim, e não acaba tendo aquele outro ponto de vista de tentar explicar, né, que às vezes o não é não, o não tem que ser explicado. Então esse processo, por isso que eu falo, às vezes na doação, você tem que pegar se a pessoa é a favor e se ela tem se a gente pensar na documentação, Fernando, Carlos aí estão vendo ali toda a documentação, o pessoal sabe que não é fácil. Às vezes ali tem pessoas que vão preencher, volta muito, então eles, a hora que falam assim, nossa, o pronto-socorro, 50 e poucos pacientes no pronto-socorro, não sei quantos na área vermelha, aí você tem que parar para entrevistar uma família, então, toda a documentação, não, pera aí, né? Então a gente tenta direcionar, a gente tem um membro da CIDOT, no tanto dos pronto-socorros, tanto dentro do UTIs, aí onde eles pedem esse socorro aí porque realmente tem que parar a fazer toda a documentação. E essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que ela é doadora. Porque se não for uma pessoa doadora, que a gente sabe que infelizmente no nosso meio, né, não são todos que são a favor, e aí acaba dificultando todo esse processo. Jonathan, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, que está tendo ultimamente, é com os profissionais da saúde. Porque eu tive um protocolo ontem, saí do hospital 10 e pouco da noite, que a maioria dos familiares era da profissional da saúde e mesmo assim não entende o processo, é contra o processo de doação. Então, acho que a gente tem que começar daqui de dentro. E igual você falou, vai tempo, não temos que. No pronto-socorro é muito difícil, mas
por incrível que pareça, aqui no hospital a gente tem para PCR a gente tem bastante funcionários enfermeiros treinados, que é onde acontece mais, né? Os nossos protocolos de doação de globo ocular. Mas eu acho que a gente tem que começar daí, dos profissionais da saúde, que é onde eu vejo hoje a nossa maior dificuldade. E Eu não ter falo, pressa. não, né? Eu costumo dizer que você vai comprar, às vezes, ali um Honda Civic, você chega lá, o gerente do local tá andando de Corolla, né? Eu falo que isso não. Como que o cara vai vender um Honda Civic se o gerente tá de Corolla? Então, eu não faz sentido. Para mim, todo profissional da área da saúde, ele tem que ser doador, porque a partir do momento que ele está sendo contra a doação de órgãos, ele está sendo contra o que ele está oferecendo, o que ele está prezando, tá? Recentemente eu tive uma perca muito difícil na minha vida, que foi meu afilhado. E eu falo que a doação de órgãos ela tem que ser falada dentro de famílias, dentro de todo o processo, que eu acho que é um fator importante. O meu afilhado sofreu um acidente de moto e ele acabou morrendo no local, imediato, né? Infelizmente ele não conseguiu, né, não foi nem socorrido. Isso faz 20 dias hoje. E a minha priminha, no outro dia perguntou: por que que ele não pôde doar os olhos? Por que que não teve doação? Então, ou seja, em todo momento dela, obviamente, né, foi todo dentro não chegou aí foi direto para o IML, né? Mas um fator importante é o que ela me perguntou, né? Por que que ele não pôde doar? Aí eu expliquei para ela que a doação só acontece quando o paciente vai até o hospital, que infelizmente ele não teve tempo. Então eu falo que eu acho que é isso mesmo, é falar dentro da nossa família, das escolas, né? A professora que está junto, que hoje é muito pouco divulgado, tanto fala que ainda é um tabu muito grande todo esse processo de doação, por mais que a gente estimula, mas dentro das instituições aí, né, das faculdades, dos cursos técnicos, ainda é um assunto um pouco, não tanto comentado em todo o processo ali a importância da doação. Muito obrigada, viu, Jonah, pela sua partilha aí com a gente, né? A gente sabe o quanto é importante a formação, né? E essa discussão que nós estamos tendo aqui agora, né? A grande parte do que a Carol falou e do que você disse vem muito da habilidade que o entrevistador tem. E também desse compromisso, né? O Leonel colocou aqui, né? Às vezes, quem está fazendo a entrevista também está responsável por todo o resto, né? Não só a documentação, né, Leonel? Não só, mas como pelo resto do pronto-socorro, pelos outros 30 pacientes que estão internados. Então, assim, é muito fácil justificar a falta de dedicação, né? Eu estava com 2 intercorrências, eu estava com pacientes mais graves. A pessoa que não tem a sensibilização da importância desse processo, ela consegue sair pela tangente com as outras atividades. Então, precisa realmente ter a sensibilidade de perceber e a conscientização de quanto é importante esse momento. Então, muito E obrigada. aqui uma coisa que o Carlos, eu falo para o Carlos Fernando, é que a gente repassa o valor da entrevista para os profissionais que realizam a entrevista. Então, isso é um fator que eu acho diferencial também, porque a gente sabe todo o trabalho que tem, a gente sabe o processo que é a doação, né, não visa somente o dinheiro, mas quando aquele profissional, ele sabe que ele queira ou não pode receber lá seus R$ 322 no seu salário decorrente à entrevista, a gente tem aí, ó, acho que a Manu sabe, o Carlos sabe, a gente teve um profissional, o Lucas, né, que era o nosso profissional do pronto-socorro, ele falou assim, nossa, ele achou que tinha recebido o piso antes do piso, mas na verdade era porque naquele mês ele tinha realizado 7 entrevistas e 7 doações. Então, assim, tudo isso é fruto do processo dele, do acolhimento dele, da entrevista dele. Então, assim, isso também, querendo ou não, se é direcionado ao entrevistador, eu acho que as instituições, elas deveriam passar esse valor para os colaboradores que realizam a entrevista. E isso é um fator que nos ajuda bastante. É um incentivo. Eu acho que também pensar assim, que quando a gente vai para a entrevista, a gente pensar que pode ser um familiar nosso que pode estar na fila. Então, a gente se dedicar da mesma forma. Então, vai vir um não, mas
batalhar para ter um sim. Então, pensar sempre que pode ser o nosso familiar. Então, vai com essa mentalidade, né? Então, pensar que pode ser minha mãe, meu pai que está na fila esperando, então eu vou tentar de tudo para ter um sim, né? Porque às vezes só um não, você fala, ah, nem vou insistir, é não, é não. Não, às vezes um não não é tão não, é um sim, né? Então, é lutar para isso. Ô, Carol, e eu acho, assim, né, que eu vejo, né, assim, o perfil de bons entrevistadores, né? Por exemplo, até o Lucas, o Jonathan, você, quem mais a gente tem mais contato, né? É assim, a pessoa não ser muito ansiosa, né? Quando você. Eu já tive, uma vez eu fiz uma entrevista com uma enfermeira, aí até do HU, e ela é muito ansiosa, e era uma entrevista para morte encefálica. E no primeiro não do marido, ela já concordou com ele, já foi lá, falando, não, aí, não, a sua decisão vai ser respeitada. Ela acabou com a minha entrevista pela ansiedade dela e aquela situação de notícia de morte para ela é muito incômodo. E até conversei com ela depois. Eu falei, olha, isso te incomoda, então tenta não entrar na entrevista, né? Assim, porque ela queria participar, ou então ela tinha que trabalhar isso antes para poder fazer uma entrevista, né? Ela é ansiosa e ela, não sei se a vontade era acabar logo, ela falou que não, mas deu essa impressão, ou se aquela situação era muito desconfortável para ela, né? Então, a pessoa tem que saber, né, das suas habilidades também, né? Por exemplo, a gente não é bom em tudo, né? Eu, quando eu trabalhava num setor aqui, mudou para. A gente teve que ser transferido para o SAMU, falei, SAMU eu não consigo. Vou ficar aqui na central de transplante, que eu acho que essa eu consigo, né? A gente tem que saber e não atrapalhar o processo daí, né? Assim, ou você vai trabalhando, vai pegando experiência com outra pessoa, né? E o poder, a gente também com a experiência a gente consegue avaliar a família, né? Ler aquela família na hora, né? Você ficar em silêncio também e ler o que você está conseguindo ver daquela família, sabe? Aquele ali tá em negação, aquele ali está desconfortável com a conversa, ele já cruzou o braço. Então, o corpo fala, né? E o entrevistador, ele aprende a fazer essa leitura do corpo da família ali também, né? Não só das palavras dela, mas também das ações e dos gestos que elas estão fazendo, a postura que ela assume durante a conversa. Isso é muito importante. Eu acho que se você pega esse poder de ler só com a experiência, e a ansiedade, se você se sente confortável ou não com essa conversa, você tem que fazer uma leitura de você também, né? E o silêncio também incomoda, né? Que eu vejo que quando vai outras pessoas, fica assim, você não vai falar? Às vezes o médico fica, você não vai falar de doação? Fala agora. Não, não é agora. Então, deixa aquela família, as emoções vai vir o silêncio, às vezes vai ficar todo mundo em silêncio na sala, deixa todo mundo em silêncio na sala. Então, vai vir um choro, deixa eles visitarem. Porque quando eu comecei, eu tinha essa ansiedade de falar, muita pressa, assim, vamos falar já. Daí a Fran ainda falava, calma, Carol, calma, que não é o momento. Você vai sentir o momento certo. Então é isso, não ter pressa, nem ansiedade. E o silêncio vai incomodar? Vai, mas deixa todo mundo lá quietinho. O que eu percebo, Manu, é que a gente tem essa obrigação de capacitar o outro. Então, a Carol falou isso na apresentação dela, nunca vai sozinho, porque é a primeira vez, se você já tiver que abordar, né, que fazer essa entrevista a primeira vez sozinho, né, e ser quem centraliza é muito difícil. Então, esse grupo, ele é muito seleto de pessoas que têm experiência, vivência, e nós temos essa responsabilidade, né? O que vocês fazem é espetacular enquanto dedicação a essa ação tão importante. Então, sempre acompanhar, trazer alguém junto, né, Carol? Que essa pessoa vai conseguir perpetuar no momento em que ela for coordenar essa entrevista com maior facilidade, né? Acho que isso ajuda muito. Eu queria agora conversar um pouquinho com a Andresa.
A Andresa está aí nos ouvindo, né? Andresa Mara Campos de Melo, por favor, ela é assistente social, compartilhe um pouquinho sua experiência com a gente, Andresa. Tudo bem? Estão me ouvindo? Um prazer estar aqui, partilhando um pouquinho da nossa experiência. Acho que tudo que foi colocado foi muito rico, né? Uma experiência também muito bacana dos nossos colegas. E só antes até de falar propriamente da entrevista, o Jonathan falou da importância da gente falar disso até nas instituições de ensino. E hoje a gente está com uma ação, o nosso hospital tem um centro de educação infantil para os filhos dos funcionários e também tem uma parcela das vagas que são destinadas à comunidade. E durante todo o mês foi trabalhado com as crianças sobre o corpo humano. Os nossos profissionais, médicos, especialistas, enfermeiros foram até o centro, né, de educação, falaram especificamente daquele órgão a qual estavam, né, predestinados a falar. Então foi o cardiologista, foi o pneumo, enfim, um monte de profissional. E hoje a gente está encerrando o mês com uma exposição artística das crianças sobre o corpo humano, e a gente está trazendo essa associação para a doação de órgãos. Então, a gente, né, daqui a pouquinho teremos até cobertura da RPC, enfim, toda uma movimentação muito bacana. E falando propriamente né, da entrevista, da doação, do processo, uma coisa que foi colocado que eu acho muito oportuno é a gente lembrar que o propósito inicial é o acolhimento, né? É a relação de ajuda que a gente fala, de permitir que as famílias tenham o direito de expressar a sua dor, e quando no momento oportuno que, assim como a estabilidade, quando o paciente está num atendimento ali físico, na parte emocional, quando essa estabilidade ela é percebida pela equipe, aí sim é o momento da gente começar a pensar e introduzir o tema da doação. Quando a família até não traz, como a Carol falou, né? E agora? Quando esse agora não vem, eu acho que é o perceber a estabilidade dessas emoções, né? Desse direito que as famílias têm mesmo de expressar a sua dor. E uma coisa interessante, que também foi falado, eu acho que é importante, que a gente também adota aqui, é pensar e perceber sobre a aceitação da morte. Ainda não existe, é levar para o leito ou para o necrotério, né? É oferecer, ver o corpo, porque isso assim é mais do que um tempo, é propriamente a elaboração do luto, né? De concretizar a morte do seu ente querido, de ver, né? Principalmente na PCR, que rapidamente o corpo ele já demonstra ali as mudanças, né? Tá frio, então tudo isso concretiza a morte, né? E depois disso, a gente viu que a família entendeu tudo o que aconteceu, entendeu as informações, concretizou a morte, aí a gente fala da doação. Nós temos uma rotina aqui no nosso hospital, que é ter 2 plantonistas da Cidoc em cada plantão, para se ajudarem. Então, enquanto um, né, tem a questão, por exemplo, da documentação, o outro fica mais ali à disposição da família, e assim se ajudam, né? Eu fui até pontuando algumas coisas aqui, conforme a Carol foi falando, assim, daquilo que a gente faz, que eu acho interessante partilhar. E a questão da história médica social, quando propriamente a doação já aconteceu e a gente vai para essa parte. Parece constrangedor, né? Então, a gente costuma, antes até de iniciar, dizer para a família que existe um formulário padrão para todos os casos, para garantia e segurança do órgão, do tecido, para que o transplante realmente tenha efetividade, a gente precisa confirmar algumas informações. E quando chega na parte, por exemplo, né, das informações mais íntimas, eu costumo dizer, olha, eu até imagino a sua resposta, mas eu preciso perguntar ainda, sim, preciso perguntar para a gente confirmar. Então, não se assuste, porque são questões, né? É um questionário mais íntimo a partir de agora.
Então, acho que isso também é válido quando a gente está na entrevista, né? Falar um pouquinho do que está por vir, para que a família também não fique, nossa, mas por que esse tipo de pergunta, né? E, enfim, eu acho que é isso. A gente é sempre desafiador, porque a gente está lidando com a dor do outro, né? Uma dor que a gente nem consegue dimensionar, ainda que a gente tente, né? A gente não tem a dimensão, porque aquela pessoa, a gente lembra sempre que tem uma relação de afeto, de apego, às vezes aquela pessoa não só afetivamente, mas também economicamente, ela pode ter um papel assim que a gente não consegue nem imaginar o tamanho da dor da família. Mas lembrar que a gente está ali para ser luz, né? Luz para aquela família quando a gente se propõe, antes de tudo, a acolher e a estabelecer essa relação de ajuda e a ser luz também para aquele que está esperando a córnea para poder voltar a enxergar, né? Então, essa é a nossa experiência aqui e fico também à disposição para, se alguém tiver algum questionamento da forma que a gente faz aqui. Nossa, Viviane, a gente ficou impressionada. Andresa, Viviane. sabe essa parte do questionário? Se a família, como que eu faço, né? Se é, por exemplo, tá pai, mãe e tá a esposa ou a namorada ali. Então, essa parte, dependendo que eu vejo que às vezes as pessoas têm vergonha, né? Mesmo que você explicou, não vai falar na frente do pai e da mãe, principalmente de uso de drogas, né? Então, você pode. Eu chamo a pessoa ali do ladinho e falo: olha, essas perguntas eu vou fazer para. Na verdade, eu não faço muito aberto para todo mundo, eu faço mais com quem eu mais conhecia aquela pessoa. E daí eu pergunto ali do ladinho, eu falo: olha, você lê aqui as perguntas e daí você vai me respondendo, porque às vezes eles têm vergonha de falar, principalmente de uso de droga na frente do pai e da mãe. Às vezes o pai e a mãe não sabia. Né? Eu peguei uma entrevista lá no Hospital do Coração aqui uma vez e estava o pai e a mãe desse moço e a namorada me falou que ele usava droga bem baixinho, sabe? Então, às vezes, né, ter essa percepção, né? Eu acho interessante isso, quando a gente tem essa percepção que talvez sejam pessoas que se sintam constrangidas ou até que não têm essa convivência assim tão íntima, né? Acho que é importante sim a gente pensar, às vezes, separar a família, né? Não é uma estratégia que a gente precisou usar muito aqui, mas já tivemos sim algumas situações que houve a necessidade. Parabéns, Andresa, pela sua iniciativa, dá para ver que vocês aí, a Andresa é da Santa Casa de Paranavaí, né? Desculpa, esqueci de falar. Não tem Santa problema, Casa de Paranavaí, nós estamos aqui, né, no caso, direcionados ao Maringá. Muito bom, viu? Muito interessante essa iniciativa nas escolas, né? A gente tem que falar com criança, com adolescente, com adulto e entre nós, né? Hoje a gente já percebeu que muitos de vocês sentem que tem profissionais que ainda não se imaginam as pessoas externas ao ambiente, né? Ambiente hospitalar, o ambiente da saúde. Então, parabéns, viu? Muito bom conhecer a sua vivência. E eu queria convidar a Viviane. Viviane está aí, Viviane? A gente também convidou para falar um pouquinho sobre a experiência. Bom dia, Viviane. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Você pode se apresentar para a gente, compartilhar um pouquinho sobre a vivência que você tem aí no hospital? Claro, com certeza. Eu sou enfermeira aqui do Hospital Santa Rita de Maringá. Também pertenço à OPO Maringá, né? Estou aí nesse processo já há algum tempo, trabalhando com a CIDOT, faço a coordenação aqui. Na cidade, nós somos um dos primeiros locais onde teve profissional que não era vinculado ao banco para poder realizar esses processos de entrevistas e captações, né? E a gente vem sempre tentando desenvolver, como vocês mesmos falaram, a rotatividade, ela é enorme, né? Mesmo às vezes a gente remunerando, porque a gente remunera esses profissionais, como, não sei se é porque é um serviço que
suga muito da gente, né? Então, quem faz as entrevistas aí, a gente se envolve demais com as famílias, com as histórias. A gente não faz só isso, então a gente acumula um pouco do serviço da nossa rotina, a gente deixa a nossa unidade para daí estar acolhendo essa família, né? Aqui no hospital a gente sempre trabalhou desta forma, onde quando você se ausenta do seu setor, uma pessoa imediatamente já é alocada para cobrir, então você fica com a cabeça tranquila de que o seu setor não está sozinho, tem alguém cuidando dele, né? E você pode se dedicar ali inteiramente para aquela família, porque não adianta às vezes a gente só desligar o celular, se a gente tiver com a cabeça lá, igual falar ali, né? O pronto-socorro tá com 5 pacientes, está chegando outro SAMU, então tua cabeça começa a ferver e querendo ou não, fica ali, né, no seu íntimo de que assim, mesmo que você tente controlar, fica aquela questão de que assim, não, eu tenho que correr, né? Então a gente tenta trabalhar para que esse profissional que vai para a entrevista, ele realmente fique para aquilo, né? E se entregue inteiramente para a entrevista. Então a gente sempre aloca uma outra pessoa para ficar naquele lugar e ele ficar sossegado ali. A nossa rotina, a nossa história, a nossa forma de trabalho sempre foi muito bem pensada nessa questão realmente do acolhimento, independente de como que vai ser a evolução daquele paciente. É óbvio que quando chega um paciente muito grave no pronto-socorro, a gente já sabe, né? Não somos deuses, mas a gente tem aquela já sensibilidade e expertise de falar assim, poxa, muito difícil esse paciente sair, né? E a gente acompanhar esses pacientes, esses familiares, desde o início, independente se ele é um paciente que possa evoluir para uma morte cefálica ou se ele é um paciente que vai evoluir para uma PCR. E todos os outros pacientes que a gente tem aqui, a gente tenta fazer um acompanhamento bem próximo dessas famílias, sabe? Apesar de ser um hospital generalista, onde a gente é referência aqui para neuro, nós somos de alta complexidade, então a gente atende neuro, cardiologia, vascular, os traumas, né? Nós somos um hospital com bastante referência oncológica, né? Então, a gente já tem um olhar ali também, porque querendo ou não, pega um pouquinho a gente, aquele paciente da oncologia, né? E a gente vai criando um vínculo com aquela família, é um paciente que vira e mexe, está sempre voltando, e a gente tem um cuidado diferente com eles ali. E eu vejo que essa diferença, assim, do estar próximo, de parar para ouvir, né? De conseguir identificar essas pessoas, né? Igual a Manu falou ali, às vezes, na hora da entrevista, eles ficam meio que acanhados de falar na frente de uma outra pessoa, mas você já tem um contato com essa pessoa desde que ela chegou, você sabe que tem alguma informação a mais, você consegue fazer a leitura daquela família e tirar para fazer as perguntas adequadas e poder ter um relatório mais fiel possível, né? Porque, infelizmente, tem sim aqueles que omitem, não porque querem, mas porque às vezes ficam constrangidos com os demais, né? E a gente tenta fazer sempre levar uma outra pessoa junto para ficar em 2 fazendo a entrevista, para que quando tiver uma situação dessa, você se desloque com essa pessoa e o restante da família não fique sozinho, né? Fique ali, continue na conversa. Eu acho que cada detalhezinho desses que a gente utiliza, cada ferramenta dessa que a gente utiliza para conversar com essa família, vai fazendo a diferença no desfecho final, sabe? Eu já tive várias negativas, inclusive, de que a pessoa depois vem até pedir desculpas, sabe? Porque às vezes a pessoa era contra a doação, e daí eles falam assim, olha, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, eu nunca imaginei que aqui a gente é 100% SUS, né? Eu nunca imaginei que um local onde atendesse 100% do SUS a gente fosse tão bem acolhido e tão bem ouvido como fomos aqui, né? Me desculpa, né, de eu não aceitar a doação, mas é porque realmente ele nunca falou ou ele nunca
ele sempre disse que se tivesse qualquer coisa, ninguém ia mexer nele e tal, e eles acabam se desculpando, mas sempre agradecendo muito pelo acolhimento que teve. Teve um de vocês ali que falou, e eu me identifico com a fala, de que, assim, a maior dificuldade que eu vejo hoje, as maiores negativas que eu vejo hoje, infelizmente, vem de famílias que têm profissional do pessoal da saúde. E isso me entristece muito, por duas coisas. Uma, não sei como é que é vocês aí no HU de Londrina, mas aqui eu vejo uma certa dificuldade em fazer os treinamentos, na adesão, as pessoas dificilmente vão. Então, o que dá maior sucesso aqui em treinamento é treinamento em loco. É você ir lá no setor e conversar diretamente com aquele profissional. Mas você montar um evento, montar uma aula, fazer alguma coisa para que você conscientize aqueles profissionais, sabe? O pessoal não vai. O pessoal não vai. E quando tem, e eu falo isso, não é só pessoal de enfermagem ou medicina, né? Nem pessoal que está mais próximo ali, assistente social, psicologia, que a gente, nossa, ajudam a gente pra caramba. Quando as aulas que eu dou aqui dentro do hospital, eu falo que cada pessoa que trabalha dentro do hospital, ele torna-se referência em saúde, no seu meio. Ali no bairro, você pode ser o pessoal da higienização, mas ali no seu bairro ou na sua família, você trabalha dentro do hospital. Então, você é um expertise de tudo que existe, de doença, de processos, de coisas que acontecem. As pessoas vão falar com você. Você é controlador de acesso, não interessa. Tem alguma dúvida, eles vão falar com você. Então, o nosso papel é conscientizar todas essas pessoas. Esse que não é vinculado ali, o pessoal da enfermagem, que eu acho que é o mais resistente para isso, infelizmente, isso me deixa muito triste, o pessoal da higienização e os controllers e farmácia e tudo mais, eles até ouvem a gente e às vezes compram realmente isso e propagam essa ideia, né? Que é isso que eu queria, nesse ponto que eu queria falar. Você, sendo a favor da doação e sabendo falar sobre ela e as vantagens que ela pode fazer, igual a gente tem aí mais de 70 mil pessoas na fila de transplantes hoje, aguardando por um órgão, né? E as pessoas não se conscientizam. O ser humano é um ser humano muito egoísta na sua essência, infelizmente, né? E a gente tem que trabalhar com isso. E se você consegue passar para as 5 pessoas que moram ali na sua casa, que estão no seu bairro, que estão na sua rua, já são 5, que passa para mais 5, que passa para mais 5, e assim a gente vai conseguindo desenvolver. Mas eu acho que o grande desafio realmente é a gente conscientizar o pessoal da nossa própria família, o pessoal da nossa própria convivência, que é o pessoal ali da enfermagem. Então, eu acho que aqui é a minha luta diária, né, com esse rodízio todo, é fazer a conscientização desses profissionais. A gente está diariamente ali falando sobre isso e mostrando e trazendo para eles o quão significativo é o trabalho deles, né? O resultado que isso vai trazer. Ontem eu participei de um evento aqui do HU de Maringá e teve depoimento de alguns transplantados, né? E uma delas é uma profissional de enfermagem que fez transplante de córnea, sabe? E ela deu o depoimento dela e disse que ela já estava praticamente quase que sem visão, e graças ao sim de alguém, ela conseguiu a visão de volta. Tinha alguns familiares de doadores ali que puderam ver um rapaz que transplantou o seu pulmão, que hoje ele é um atleta ganhando medalha, e ele falou que hoje ele tem uma filhinha de 1 aninho, e que tudo isso só pôde acontecer por causa de um doador, né? Então, eu acho que, assim, isso, sim, emotiva muito as pessoas. Eu acho que esse é um trabalho da gente tentar trazer. Eu faço grupos, eu trabalho também com o transplante aqui, né? Tenho transplante de fígado e transplante de rim. E eu trabalho bastante com os pacientes transplantados, fazendo reunião com eles, e a gente está montando um grupo justamente para tentar trazer, para fazer encontros junto com esses profissionais da área da saúde, com famílias doadoras, para eles
agradecerem de assim, olha, se não fosse o sim de alguém, ou se não fosse o trabalho do pessoal que trabalha aqui no hospital, de conversar com essa família, de cuidar dessa pessoa, eu hoje não estaria aqui, eu não receberia o abraço do meu neto, eu não teria meu filho, e assim por diante. Eu vejo que isso é uma coisa que impacta bastante. Eu acho que nós todos poderíamos também trabalhar nessa questão de tentar, e nesse ponto de tentar pegar as pessoas, sabe? Eles enxergarem o resultado do trabalho deles, né? Eu acho que isso é um ponto, talvez, que a gente possa começar a trabalhar e seja bem bacana. Obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, Viviane. Com certeza, a sua fala para nós impacta diretamente, né? Porque não adianta o sim se o profissional não está envolvido no processo. Muitas vezes a gente perde uma doação pela falta de comprometimento, pela falta técnica de profissionais. Então, quanto é importante. Muito obrigada. Eu queria abrir a palavra para Rosane. Rosane levantou a mão, por favor. Depois eu passo para a Andresa. Cadê a Rosane? Oi, bom dia. Vou tentar abrir a câmera aqui. Pode falar, por favor. Bom dia. Eu sou a Rosane, sou coordenadora da CIDOT do HU de Maringá. E, para mim, a doação de córneas e o acolhimento das famílias em doação de córnea em paciente em PCR, para mim, é o maior desafio. Eu acho o maior desafio do que o paciente em ME, né? Dado ao tempo que a gente tem de acolhimento, muitas vezes é o paciente recém-chegado ao hospital, onde a família está no auge do estresse, né? E da angústia, geralmente pacientes jovens, né? Aqui a gente é referência para trauma, principalmente. E isso me angustia porque, assim, como eu trabalho muito com morte encefálica, a gente consegue estabelecer o vínculo e a relação de ajuda com a família. O que muitas vezes, de início, a gente não consegue estabelecer para a família do paciente em PCR, né? E o mais difícil, né? Então, a Viviane colocou a questão das equipes, né? De enfermagem, equipe multi, as pessoas que não estão diretamente envolvidas no processo. É muito difícil elas compreenderem o porquê que tem que chamar a gente antes do médico comunicar o óbito para a família, né? Por exemplo, porque na parada eu não tenho esse vínculo, eu vou criar esse vínculo durante a comunicação do óbito, né? Então a gente tem uma escala de sobreaviso e a gente pede, gente, quando tiver um óbito, antes de ligar para a família, liga para a CIDOT, porque a gente vai avaliar, vai verificar os exames desse paciente. E enquanto essa família está chegando, a gente já está no hospital, a gente consegue verificar dados importantes que a gente não tem, para que a gente também não gere um estresse, porque é muito, assim, às vezes a família tem dificuldade de decidir pela doação, mas quando a família decide, ela se conforta naquela doação. E às vezes aquela doação ser contraindicada ali, né? Porque às vezes a gente não viu uma informação que estava lá no prontuário, não viu uma alteração de exame, e isso é muito triste para a família que doa. Eu penso assim, né? Por isso a importância da avaliação. Então, agora, nesse Setembro Verde, a gente fez um curso e esse evento também ontem, e a gente fez um curso para os profissionais de todas as áreas, independente se é enfermagem, se é do apoio, e a gente trabalhou o acolhimento não para a doação de órgãos, mas o acolhimento como um todo dentro da instituição. Porque aquela pessoa que não é acolhida no atendimento, não adianta você acolher ela para doação de órgãos, né? Ou de tecidos. Então, ela tem que ser acolhida em todos os momentos. Eu acabei até colocando que eu falei, olha, o nosso trabalho é 20%. 80% é todo o caminhar dessa família e desse paciente dentro do hospital, né? Se a família foi bem acolhida, se ela recebeu a informação do estado crítico do paciente, né? Se olharam para ela na recepção quando ela chegou, né? Então, isso são coisas que interferem no processo. E outra questão é a sobrecarga, né? Não só da CIDOT, mas assim, aquele profissional que está numa sala de emergência, por exemplo, eu estou falando sala de emergência porque é onde a gente tem os maiores doadores de córneas, né? Aqui no nosso caso, por exemplo, mas assim,
eles estão sobrecarregados, né? É um setor de extremo estresse. Então, se a gente não trazê-los para junto, para perto e para entender, então aí a gente levou o quê? Nesse curso, uma outra enfermeira, né, que é amiga, inclusive, da Viviane, que ela é transplantada também, para dizer que a gente também não está imune a passar por uma fila de transplante, né? Essa enfermeira que deu o depoimento ontem, ela é enfermeira de neonatologia. Ela falou assim: olha, imagina pegar, puncionar uma veia de criança de neonatologia sem visão. Então, para ela, às vezes fala assim: é só a córnea, a pessoa não vai morrer com a ausência de uma córnea. Mas ela vai piorar em muito a qualidade de vida, ela pode deixar de trabalhar. Uma enfermeira de UTI, né? Eu nem enxergando bem, eu não consigo funcionar uma veia na NEL. Imagina, né, a pessoa sem a visão. Então, a gente tem procurado, porque conscientizar é muito difícil, mas sensibilizar eu acho que a gente pode. E a sensibilização, ela toca ainda as pessoas, né? E quando vem esses depoimentos, a gente teve, né, uma outra que ela foi doadora dos órgãos do filho e depois ela precisou de um transplante anos depois, a Viviane também conhece. E tipo assim, ela falou para. Aí ela veio trazer quanto foi importante o acolhimento, era o único filho que ela tinha e ela doou tudo. Então, assim, quanta gente faz diferença. Vocês não têm noção da diferença que faz na vida das pessoas quando você faz um acolhimento bem feito, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que trazer as pessoas que não estão dentro do processo diretamente para ele, porque é muito difícil eles entenderem essa questão. Às vezes fala: ai, nossa, fica carregando a família a tirar colo, põe a família no colo e não sei o quê. Mas quando você traz eles e sensibiliza dessa forma, eles ficam parceiros, né? Hoje no HU é muito difícil para a gente. Antes a gente fazia um treinamento no ano e estava tudo bem. Hoje nós trabalhamos com, vocês acredito que também, o sistema de credenciamento. Então a rotatividade é muito grande. Então a gente criou um projeto de treinamento itinerante. Então a gente faz os treinamentos em loco de acordo com a particularidade de cada setor, né? Reserva uma sala com vários horários para contemplar todas as pessoas. Acho que a Rosane caiu. Esperar um pouquinho, ver se ela volta. Você vindo? Você caiu, Rosane. Aí, Essa agora estamos te a ouvindo. Kim me ligando, gente. Estamos ouvindo. É assim, e aí isso tem dado um bom efeito. Aí a gente promove sorteio no final do treinamento, né? Compra uns brindes legais e aí faz um sorteio, porque daí motiva também todo mundo a participar e a gente tem tido boa adesão em relação a isso. Só para compartilhar experiências. Então a gente ficou o dia inteiro, né, falando, né, Viviane? A gente está aqui adorando a fala de vocês, viu? Acho que esse momento é muito rico. Esse mês é um mês em que a gente tem discutido mais, né? Pelo Setembro Verde, pela conscientização, e a gente ouve vocês dizerem as experiências. A gente fica muito contente de se sentir parte, né? Então a gente recebe esse globo, né? Dessa pessoa que recebeu o transplante, mas esse momento de fazer o acolhimento, a sensibilização, para mim é o mais crítico. Assim como vocês falaram, a gente muitas vezes faz a entrevista, capta a doação e essa doação tem que ser descartada por muitos detalhes que não foram revistos no processo. Para nós, eu brinco aqui com os meninos que é o óbito do nosso paciente, é a perda da doação. Então, quando a perda de uma doação para nós é uma tragédia. Então, a gente quer cercar todas as etapas. Muito obrigada pela sua fala, Rosane. A Andresa também levantou a mão. Quer compartilhar? Eu acabei caindo a conexão aqui na hora, mas parabenizar a Viviane quando ela traz essa ideia de levar os transplantados para perto dos profissionais, porque como a gente está numa ponta e a gente sabe o quão exaustivo é emocionalmente, fisicamente, é tão importante quando a gente vê o outro lado dando certo, porque assim, são rostos desconhecidos para a gente. E até ontem eu estava assistindo a Operação Transplante, que está passando, não é um canal aberto, né?
E aí mostrando, né, o transplante dando certo, aquela pessoa saindo do hospital, voltando para sua vida familiar e social. Gente, eu me emociono, né? Junto das famílias, a gente tenta ali segurar as pontas, mas toda vez que eu estou numa situação dessa, que eu me deparo com a outra ponta do nosso serviço, é algo que eu não consigo segurar, isso me emociona profundamente. Então, é uma ideia muito bacana, e eu acho que fica isso para todos que estão aqui, a importância da gente dar também a carinha dessas pessoas que estão recebendo o resultado do nosso trabalho, porque isso é um combustível que, assim, não tem como comparar, né? Saber o bem que a gente faz com o nosso trabalho profissional, claro, com o sim das famílias, mas também se não houvesse pessoas capacitadas, o sim talvez não acontecesse, né? Então, é um conjunto de fatores. Eu acho muito legal a gente pensar em ações assim, para esse combustível emocional até para a gente. Muito bom o seu entusiasmo, viu, Andresa? A gente se emociona mesmo com o resultado final do nosso trabalho, que é realmente o foco, melhorar a vida de alguém, né? Promover a melhoria da saúde, a recuperação da visão. É por isso que a gente está aqui. Obrigada. Eu queria abrir a palavra agora para Renata. Renata Kawaka. Tá ouvindo a gente? Estamos te vendo aí. Renata, você pode falar um pouquinho? Olá, bom dia. Obrigada pelo momento, né, desse encontro, troca de informações. Isso é muito, muito válido, né? Então, meu nome é Renata, eu sou enfermeira, supervisora do Hospital Ampar, né? Eu trabalho nessa instituição desde 2007, né? Então, assim, de 2007 para 2025, eu fui contemplada em acompanhar o quanto a Cidote desse hospital prosperou, se firmou, né? E, assim, faço parte hoje de uma equipe que eu posso dizer que é uma equipe forte, né? São membros ativos e, assim, a gente sempre se fala que nós nunca podemos, né, ir sozinhos nos processos, né? E nós nunca estamos sozinhos nessa. O Fernando, né, e o Carlos são pessoas que trocam informações aí com a gente, tiram as nossas dúvidas, né? Uma fala muito bem feita foi a da Carol, a apresentação dela. Tudo aquilo que ela colocou é o que realmente acontece, né? Ela praticamente relatou todo o nosso script, né? Como pode? São instituições diferentes, nós somos pessoas que não se conhecemos, mas nós estamos falando a mesma coisa, a mesma língua, isso é muito importante. Eu venho de um serviço pré-hospitalar também, faço parte do SAMU Arapongas, e até ali, assim, o quanto a gente mudou o pensamento. Tempos antigos, né, nem se tramitava em fazer reanimação no paciente politraumatizado. Hoje se fala muito, a gente prega isso, né, sobre a reanimação no paciente traumatizado, né? Comentamos muito sobre a importância de uma passagem de plantão de qualidade. Hoje se fala muito sobre a infusão de fluidos controlada, sobre hipotensão permissiva. Então, são novas terminologias que vieram aí nesse contexto, né? Eu posso dizer que no pré-hospitalar tivemos experiências, né, de vítimas que tiveram aí o retorno da circulação espontânea com as manobras, vieram para a instituição, para o hospital, e a sequência foi dada, né? Então, assim, pela vida independente, se estamos na rua ou se estamos dentro da instituição, né? O que o Jonathan falou sobre o entendimento, isso é fundamental. Se você não compreende o processo, não adianta fazer parte, né, de um time desses. Outra situação sobre a assistente social Andressa, né, foi muito inteligente em dizer, né, da importância de se não deixar dúvidas, e realmente é isso. A conversa precisa ser clara, né? E assim, nós hoje podemos dizer que temos pessoas alfa, que nos espelhamos. A Manu hoje é uma referência, né? O pessoal do BOL também, sem dúvida, são pessoas que estão com a gente nesse momento. Toda vez que tem uma situação de
entrevista, má notícia, nunca vamos sozinhos, né? A primeira coisa, houve o óbito, né? Se a gente não conhece o histórico completo desse paciente, a primeira coisa é saber, né? Ler esse prontuário, o checklist hoje foi uma revolução, porque ajudou muito, norteia muito, né? Aonde a gente interrompe e aonde a gente dá a sequência, né? Sempre levamos um funcionário junto, né, do setor, ele é membro ativo nesse processo, independente do setor, se é UTI, se é ala aberta, né? O médico também, ele vem, faz o papel dele muito bem feito, e assim, são essas pontas soltas que foram amarradas com o tempo. Isso é muito importante, né? Outra situação também sobre as lições aprendidas, né? Acho que foi pontuado muito bem isso, sobre cada situação, as não conformidades, as experiências que foram boas, fazer aquele debriefing mesmo, conversar depois de tudo o que nós vivemos. Isso aí só agrega novos valores e a gente consegue edificar o conhecimento em cima desse assunto, né? A Manu também falou muito sobre as pessoas emocionadas, né, que acabam queimando largada nesse processo. Então, são pessoas que precisam ser trabalhadas, né? Às vezes, o profissional ele é excelente, mas naquele dia ele não está bem, né? Então, é interessante substituir esse profissional, né? Se ele não está legal para estar acompanhando esse processo, porque assim, é muito dolorido, né? A gente mexe bem na ferida das pessoas. Foi alguém que faleceu, tem família, tem história. Então, assim, é aquela caixinha de surpresas. O Jonathan mesmo pontuou sobre isso. A gente nunca sabe como que a família vai receber essa má notícia, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, acho que é o que está acontecendo, essa integração é importante, esse momento de encontrar vários profissionais de outras instituições com as suas experiências, isso é muito válido, né? E é aquilo, agregar, crescer, melhorar aquilo que a gente já faz e tentar amarrar essas pontas soltas, e é isso aí. Eu queria só agradecer, estamos nessa, e acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Renato, pela contribuição, né? Todos vocês, a gente agradece. Pede desculpa pelo avanço da hora, que hoje a gente avançou meia hora, mas com certeza foi uma reunião muito rica, né? Todos têm demonstrado o compromisso, né? Acho que mais importante do que qualquer é essa dedicação que vocês têm no processo de doação. Então, a gente agradece imensamente pela oportunidade de ouvi-los. Então, a Carol, pela condução da nossa aula. Então, eu vou encerrando por aqui, devido ao avanço da hora. No próximo mês, nós vamos fazer a nossa reunião novamente, na última sexta-feira do mês. Nosso tema eu vou disponibilizar na plataforma e mando e-mail para vocês, mas adiantando, será sobre o transporte, a conservação térmica. A gente vai mostrar para vocês bem na prática como que a gente prepara a caixa, ambientaliza os gelox, então vai ser muito interessante. Mas agradeço novamente, coloco o banco, a equipe está aqui sempre à disposição, tá bom, gente? Muito obrigada. E por favor, assine a lista de presença tá aí disponível no chat, tá bom? Oi, Léo, fala, estamos te ouvindo. Não tá ouvindo ou não vai? Não, eu apertei errado. Eu só preciso falar com vocês depois, tá, gente? Rafael, a gente vai lá pro banco, daí eu abro um Meet, pode ser? Manda um oi para mim no Zap. Sim. Então a gente vai lá, daí a gente libera o Mário aqui e vai lá para nossa sala. Então tá bom, perfeito. Tá bom? Oi, Viviane, eu vou te mandar o link. Não tá abrindo a lista? Inclusive, estamos com uma captação agora, no momento. Tá, eu vou colocar o link no
no grupo, tá? Da lista de presença, caso alguém tenha dificuldade.